Em meados de 1827, no sertão úmido da Bahia, um grito atravessou o engenho e ecoou pelos coqueirais. Uma mulher ousou desafiar o poder absoluto, e o sangue daqueles que ela amava se tornou sua sentença. Você está acompanhando Contos de Senzala. Este não é apenas um relato sobre escravidão. É a história de como a resistência nasce do próprio sofrimento, de como a fé se transforma em arma e de como o fogo pode reduzir um império de injustiças a cinzas e memória. Se esse mergulho nas sombras te interessa, já deixe seu like e inscreva-se para continuar explorando esses ecos. E comente: o que leva alguém a desafiar um poder absoluto, mesmo sabendo que a sentença é o sangue? Prepare-se, porque algumas histórias não terminam quando o sangue seca. Algumas histórias se tornam lendas, e algumas lendas nunca morrem. O engenho de São Lourenço ergue-se como um pequeno reino à margem do recôncavo baiano. Seus limites começam onde o Oceano Atlântico sussurra nas areias escuras e terminam onde a mata fechada engole os fugitivos. Entre esses dois abismos, o mar que trouxe os navios negreiros e a floresta que promete liberdade impossível, estende-se um mundo de contradições brutais. A Casa Grande, com suas paredes caiadas e varandas largas, brilha sob o sol como um templo de pureza. Mas é pura ilusão. Dentro daquelas paredes, decisões são tomadas sobre vidas humanas como se fossem cabeças de gado. Do lado oposto, separadas por exatos 200 metros de terra batida, uma distância que poderia ser o abismo entre o céu e o inferno, as senzalas de barro e palha amontoam-se umas sobre as outras, exalando suor, febre, medo e uma fé silenciosa que nenhum tronco consegue arrancar. O engenho respira no ritmo das moendas. O ranger das engrenagens de madeira, o gemido dos bois que giram em círculos eternos, o estalar dos chicotes, o canto-lamento dos trabalhadores que colhem sob o sol inclemente, tudo isso forma uma sinfonia macabra que embala os dias e assombra as noites. Coronel Francisco Duarte de Albuquerque não nasceu cruel, tornou-se. A crueldade no Brasil de 1827 era quase uma obrigação de classe, um dever moral dos que haviam sido abençoados com terras e títulos. Ele aprendeu com o pai, que aprendera com o avô, numa linhagem de violência perfeitamente normalizada. Aos 53 anos, Duarte é um homem de ombros largos e barba grisalha bem aparada. Usa bengala não por precisar, mas porque confere autoridade. Sua voz nunca se eleva, não precisa. Um olhar seu é suficiente para que feitores açoitem, para que portões se fechem, para que famílias sejam separadas. Ele se considera um homem justo. Afinal, permite que seus escravos cantem enquanto trabalham. Permite que mantenham suas superstições africanas, desde que isso não atrapalhe a produção. Até já libertou 2 escravos em toda a sua vida, um que o salvou de um incêndio e outro que completou 70 anos e já não servia para nada. Duarte dorme bem à noite, reza o terço com a família, comunga aos domingos. Nunca questionou se um homem pode ser, ao mesmo tempo, cristão devoto e proprietário de 200 almas humanas. Para ele, não há contradição. A Bíblia está repleta de servos. A igreja abençoa seus negócios. Deus, certamente, aprova sua prosperidade. Isabela Rodrigues de Albuquerque é 10 anos mais nova que o marido, mas aparenta ser mais velha. O casamento por conveniência, aos 17 anos, a transformou numa mulher de arestas. Ela comanda a Casa Grande com eficiência militar, controla as mucamas, supervisiona as refeições, administra os castigos domésticos. Isabela não se suja as mãos. Não precisa. Tem Joaquina, a mucama-chefe, que executa suas ordens com precisão cirúrgica. Um olhar de Isabela significa: aquela menina quebrou a porcelana, 20 chibatadas. Um suspiro significa: o café estava frio, tire-lhe a janta. Mas a crueldade de Isabela tem raízes mais profundas que mera malícia. Há nela uma inveja corrosiva. Inveja das escravas jovens que o marido observa com olhos que nunca mais dirigiu a ela. Inveja da liberdade que nem mesmo sua posição privilegiada lhe concede. Afinal, ela também é propriedade, apenas de tipo diferente. Inveja da fé que vê nos olhos dos escravos, uma fé que ela perdeu há muito tempo, se é que algum dia a teve.
Isabela reza muito, mas suas orações soam vazias até para ela mesma. Entre os 243 escravos do engenho de São Lourenço, Lúcia é lenda viva. Ninguém sabe exatamente sua idade. Alguns dizem 40, outros 60. Seu rosto tem a serenidade de quem já viu tudo que a vida pode oferecer de horrível e ainda assim escolheu não quebrar. Lúcia nasceu na travessia. Sua mãe, capturada em uma aldeia iorubá, deu à luz no porão fétido de um navio negreiro. Milagrosamente, ambas sobreviveram. A mãe viveu apenas o suficiente para ensinar à filha os segredos das ervas, das rezas, das danças que curam e das palavras que protegem. Com o tempo, Lúcia se tornou indispensável. Quando os escravos adoecem, e adoecem muito, entre a malária, a disenteria, as feridas infectadas, é ela quem salva vidas que os médicos brancos nem se dignam a examinar. Ela sabe que folha estanca a hemorragia, que raiz cura a febre, que fumaça espanta mal-olhado. Mas Lúcia é mais que curandeira, é guardiã. Em sua pequena choupana, nos fundos da senzala, ela mantém um altar secreto onde Oxóssi se disfarça de São Jorge, onde Iemanjá usa o manto de Nossa Senhora, onde Xangô empunha o martelo de São Jerônimo. Ali, em rituais noturnos iluminados apenas por velas de sebo, ela mantém viva a memória de uma África que a maioria dos escravos do engenho nunca conheceu, mas que todos sentem pulsar no sangue. Lúcia tem uma neta, Dandara, menina de apenas 7 anos, olhos enormes e inteligência afiada. A menina segue Iavó como sombra, aprendendo os segredos que um dia precisará usar. João tem 19 anos e corpo marcado por chicote desde os 12. Órfão, sua mãe morreu de parto, seu pai foi vendido quando ele tinha 5 anos. Cresceu com raiva entalada na garganta e perguntas que ninguém consegue responder. Por que alguns homens nascem livres e outros propriedade? Por que Deus permite que crianças sejam arrancadas dos braços das mães? Porque a pele determina o destino. João trabalha na moenda, o lugar mais perigoso do engenho. Já viu 3 homens terem braços arrancados pelas engrenagens. Já viu 2 morrerem de exaustão. Já viu um ser moído junto com a cana porque desmaiou de fome e ninguém percebeu a tempo. Ele sonha. Sonha acordado e dormindo. Sonha com o quilombo que dizem existir 3 dias de caminhada mata adentro. Sonha com navios que podem levá-lo de volta para uma África que nunca conheceu. Sonha principalmente com vingança. João aprendeu a ler escondido, observando o filho do feitor fazer lições. Aprendeu a calcular observando os homens que pesam o açúcar. Aprendeu a lutar observando os capoeiras que treinam aos domingos, disfarçando a arte marcial de dança. E aprendeu com Lúcia que existe poder além do chicote. Poder nas palavras certas, nas ervas certas, na fé certa. Padre Antônio da Silva tem 37 anos e consciência pesada. Chegou ao engenho há 5 anos, nomeado pela diocese, e desde então vive num inferno particular de contradições. Ele sabe que a escravidão é pecado. Leu Bartolomeu de las Casas. Conhece as bulas papais que, embora ambíguas, sugerem a humanidade dos negros. Vê todo domingo escravos ajoelhados na capela, rezando ao mesmo Deus que ele serve, e sabe no fundo da alma, que perante o Criador não há senhor nem escravo. Mas Padre Antônio também gosta de comer bem. Gosta do quarto confortável que o Coronel Duarte lhe oferece na Casa Grande. Gosta da generosa contribuição mensal que a família faz à igreja. E tem medo. Medo de ser transferido para algum lugar pior. Medo de perder o favor dos poderosos. Medo de confrontar um sistema que é maior, mais antigo e mais cruel que qualquer homem individual. Então ele reza. Reza pelos escravos, pedindo a Deus que alivie seus sofrimentos. Reza pelos senhores, pedindo que Deus amoleça seus corações. E reza por si mesmo, pedindo perdão por sua covardia. Mas suas orações ecoam vazias nas paredes da capela. E ele sabe disso. Miguel tem 22 anos e é o segredo mais mal guardado do engenho. Todos sabem que ele é filho do Coronel Duarte com Maria, escrava de pele clara que morreu quando o menino tinha 10 anos. Alguns dizem que de febre, outros que de tristeza. O coronel nunca reconheceu oficialmente o filho, mas também nunca o vendeu. Miguel vive numa posição impossível.
Não é livre, mas também não trabalha no eito. Serve como copeiro na casa grande. Usa roupas melhores que os outros escravos, sabe ler e escrever, mas não pertence. Os escravos o olham com desconfiança. Veem nele o sangue do opressor. Os brancos o olham com desdém. Veem nele a mancha da mestiçagem. O próprio coronel oscila entre afeto envergonhado e frieza calculada, dependendo de quem está observando. Miguel se refugia nos livros que furta da biblioteca do coronel. Lê sobre a Revolução Francesa, sobre os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Lê sobre revoltas de escravos em outras terras. E se pergunta: onde está seu lugar neste mundo? Com os oprimidos que compartilham seu sangue ou com o opressor que compartilha seu sobrenome? A resposta virá, mas custará sangue. O engenho de São Lourenço funciona como um relógio de engrenagens enferrujadas. Funciona, mas range, geme, ameaça quebrar a qualquer momento. Há sinais. Pequenos atos de rebeldia que os feitores tentam sufocar, mas que se multiplicam como erva daninha. Ferramentas que desaparecem. Cana queimada por acidente. Bois que fogem misteriosamente. Cancões de trabalho cujas letras, para quem entende, falam de resistência disfarçada de resignação. E há os sussurros sobre o quilombo que cresceu nas montanhas, sobre escravos que conseguiram chegar ao Recife e embarcar em navios, sobre feiticeiras que amaldiçoam senhores cruéis, sobre um tempo vindouro onde os últimos serão os primeiros. Lúcia ouve tudo e se cala, mas seus olhos brilham com conhecimento perigoso. João ouve tudo e se inquieta. Suas mãos tremem, não de medo, mas de algo pior: esperança. Miguel ouve tudo e se posiciona na janela da casa grande, olhando para a senzala, dividido entre dois mundos que logo entrarão em colisão. O coronel Duarte não ouve nada, ou prefere não ouvir. Continua sua rotina. Levanta ao amanhecer, inspeciona a lavoura, conta sacos de açúcar, bebe vinho português, deita com a esposa sem prazer. Sinhá Isabela ouve e teme. Nas noites de insônia, olha pela janela e vê as fogueiras na senzala. Ouve os tambores que os escravos afirmam ser apenas celebração, mas que soam como declarações de guerra. E Padre Antônio ouve e reza. Reza para que o dia de acerto de contas nunca chegue, mas no fundo sabe que chegará. A tempestade se forma no horizonte, e quando ela vier, nenhuma oração será forte o suficiente para detê-la. Março de 1827. O calor é úmido, sufocante, do tipo que enlouquece homens e animais. É tarde da noite quando Joaquina, a mucama-chefe, vê algo que não deveria ter visto. Voltando da casa grande após servir o jantar, ela toma um caminho diferente. Quer evitar Tobias, o feitor que há semanas a assedia com olhares e promessas sujas. Caminha pela beira da mata onde a escuridão é mais densa, e então ouve vozes. Espreita entre as árvores e vê. Lúcia, cercada por 6 ou 7 escravos, faz algo com ervas e palavras sussurradas. Mais importante, vê João ajudando um homem com feridas nas costas, feridas recentes de chicote. Reconhece o homem, Severino, que deveria estar preso no tronco como castigo por ter roubado um pedaço de rapadura. Joaquina congela. Seu coração dispara. Ela sabe o que isso significa. Ajudar escravos castigados é desafio direto à autoridade do Senhor. É crime passível de punição severa. E se Lúcia está envolvida, Joaquina não é má, mas também não é heroína. É sobrevivente. E sabe que, se for descoberto que ela viu e não contou, será punida junto. Então faz a escolha que a destruirá por dentro, mas a manterá viva. Na manhã seguinte, conta tudo a Sinhá Isabela. Isabela recebe a notícia enquanto toma seu café da manhã. Ouve Joaquina em silêncio, rosto impassível, colher de prata suspensa no ar. Quando a mucama termina, há um silêncio longo, pesado como chumbo. Então Isabela sorri, mas não há alegria naquele sorriso. Há algo pior. Satisfação de quem finalmente encontrou um alvo para anos de raiva acumulada. Lúcia, ela repete o nome devagar, saboreando cada sílaba. A curandeira que todos idolatram, a santa dos escravos. Vamos ver quão santa ela é amarrada ao tronco. Joaquina empalidece. Sinhá,
Ela salva vidas. Quando os escravos adoecem, existem outros curandeiros. Isabela interrompe, voz gelada. E se não existissem, compraria novos escravos. Mas não posso comprar respeito. Não posso comprar obediência. E se deixar que essa negra continue desafiando a ordem desta casa, amanhã todos estarão fazendo o mesmo. Isabela não espera a aprovação do marido. Não precisa. Nos assuntos da casa grande, sua palavra é lei. Manda chamar Álvaro, o feitor-chefe, homem de 40 anos com rosto curtido pelo sol e coração curtido pela violência cotidiana. Traga-me Lúcia, ordena. E reúna todos os escravos no terreiro. Quero que assistam. Álvaro encontra Lúcia em sua choupana, preparando remédio para uma criança com febre. Ela não resiste quando ele a arrasta pelos braços. Não grita, não implora. Seus olhos encontram os de Dandara, sua neta, e naquele olhar há uma mensagem silenciosa. Seja forte. Quando Lúcia é arrastada para o terreiro central do engenho, o sol já está alto. Os escravos são obrigados a parar o trabalho e formar um círculo. 243 pares de olhos testemunham o que está prestes a acontecer. João está entre eles. Seus punhos cerram-se até as unhas cravarem as palmas. Severino, o homem que Lúcia ajudou, baixa a cabeça, afogado em culpa. Miguel observa da varanda da casa grande, rosto impassível, mas mãos tremendo. Padre Antônio também está lá. Foi convocado. Assim a Isabela quer que a igreja testemunhe e, com sua presença, legitime o castigo. Antes do açoite, Isabela faz questão de falar. Sua voz ecoa pelo terreiro. Lúcia, você foi acusada de desafiar a ordem desta casa, de tratar escravos que foram justamente castigados, de praticar feitiçaria e espalhar ideias de rebelião. Eu só curei feridas. Lúcia responde, voz calma. Como Cristo curou. O silêncio que se segue é absoluto. A ousadia de uma escrava comparar-se a Cristo, ou pior, comparar sua senhora a um algoz, é impensável. Isabela ri. É uma risada curta, sem humor. Você ouviu, padre? Ela se compara a Nosso Senhor. Padre Antônio sente todos os olhos sobre si. Este é o momento. O momento de erguer a voz, de citar as Escrituras, de lembrar que Cristo lavou os pés dos pobres, que pregou misericórdia, que disse: o que fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Mas as palavras morrem em sua garganta. E ele simplesmente baixa os olhos. 50 chibatadas, Isabela decreta. E quero que todos vejam o que acontece com quem desafia esta casa. Lúcia é amarrada ao tronco, um poste de madeira no centro do terreiro, manchado com o sangue de centenas de vítimas anteriores. Suas costas são expostas. Álvaro empunha o chicote, couro trançado com pontas de metal. A primeira chibatada rasga a pele. Lúcia não grita. A segunda abre carne. Ela murmura algo. Uma reza em Iorubá que ninguém além dos mais velhos entende. A quinta chibatada. A 10ª. O sangue escorre, formando poças na terra. Entre os escravos forçados a assistir, alguns choram silenciosamente. Outros mantêm rostos de pedra. Mostrando emoção seria convite para partilhar o castigo. Dandara, a neta, é segurada por 2 mulheres que a impedem de correr para a avó. João não consegue desviar o olhar. Cada chicotada ressoa em seu corpo como se fosse em sua própria carne. Algo dentro dele se rompe. Não é seu coração. Isso já estava partido há muito tempo. É algo pior. Sua fé de que pode haver justiça neste mundo sem que seja conquistada com sangue. Miguel, na varanda, vira-se e vomita. O coronel Duarte, que finalmente apareceu para assistir os momentos finais, observa com expressão neutra, como quem assiste um boi ser abatido. Necessário, desagradável, mas parte da ordem natural das coisas. Padre Antônio reza. Reza baixo, de olhos fechados, como se assim pudesse se ausentar do que está acontecendo. Mas sua presença ali é conivência. E ele sabe disso. Na 30ª chibatada, Lúcia desmaia. Álvaro joga um balde de água com sal nela, método comum para despertar e intensificar a dor. Ela acorda, mas não grita. Nunca grita. Quando chegam às 50 chibatadas, as costas de Lúcia são carne viva. Ela é desamarrada e cai no chão. 2 escravas, velhas amigas, são autorizadas a carregá-la de volta para a senzala. Enquanto a arrastam,
Lúcia ergue ligeiramente a cabeça e olha diretamente para Isabela. Não há ódio naqueles olhos. Há algo pior. Há profecia. O sangue sempre lembra. Ela sussurra. Apenas Isabela ouve. E a terra bebe tudo. Um dia ela vai cuspir de volta. Isabela sente um calafrio percorrer a espinha, mas afasta o pensamento. Superstição de escrava ignorante, nada mais. O trabalho recomeça. As moendas voltam a ranger. As vozes voltam a cantar. Mas as canções agora soam diferentes, carregadas de significados ocultos que apenas os escravos entendem. Na senzala, Lúcia é tratada pelas mesmas mãos que ela tantas vezes curou. Dandara não sai do lado da avó. A menina tem apenas 7 anos, mas seus olhos perderam algo de sua inocência infantil. No lugar, há algo duro, afiado como lâmina. Vovó vai melhorar? Ela pergunta às mulheres que lavam as feridas. Vai, criança. Sua avó é forte. Mas todas sabem a verdade. Feridas desse tipo infeccionam. E quando infeccionam em corpo já debilitado por anos de trabalho forçado, má alimentação e péssimas condições de vida, não há erva que cure. Lúcia sabe disso também, mas não lamenta. Enquanto as mulheres aplicam emplastos em suas costas destruídas, ela chama João, Severino e outros 3 homens jovens para perto. Escutem, ela sussurra, cada palavra custando esforço imenso. Escutem bem, porque não terei muitas oportunidades de repetir. E ali, naquela choupana fedorenta iluminada apenas por uma vela de sebo, enquanto seu sangue mancha o chão de terra batida, Lúcia planta sementes de rebelião. Ela conta sobre raízes que causam sono profundo, sobre pós que podem ser misturados à comida da casa grande, sobre o ponto fraco na cerca norte do engenho, sobre os sinais que os quilombolas deixam nas árvores para guiar fugitivos, sobre senhas e códigos e alianças secretas. Mas, principalmente, ela diz agarrando o braço de João com força surpreendente, lembrem-se, vocês não são animais, não são propriedade, são filhos de reis, netos de guerreiros, e um dia, quando o momento chegar, vocês vão lembrar a eles disso. João engole as lágrimas. Quando, Lúcia? Quando esse dia vai chegar? Lúcia sorri. É um sorriso cansado, mas há nele uma certeza inabalável. Logo, meu filho. Muito logo. Eu não vou ver, mas você vai. E quando vier, você vai saber o que fazer. Naquela noite, Padre Antônio não consegue dormir. Ajoelha-se diante do crucifixo em seu quarto e tenta rezar, mas as palavras não vêm. Ou melhor, vêm, mas são as erradas. Perdoa-me, Senhor, por minha covardia. Silêncio. Mostrai-me o caminho. Mais silêncio. Então, numa decisão que mudará o curso de tudo que está por vir, Padre Antônio faz uma escolha. Pega papel, pena e tinta e começa a escrever. É uma carta para a diocese relatando os abusos do engenho. É um testemunho. É, talvez, sua única chance de redenção. Mas ele sabe. Quando essa carta for enviada, não haverá volta. Será transferido, talvez até excomungado por desafiar uma família poderosa. Perderá tudo. A pena paira sobre o papel. Ele hesita. E então ouve, vindo da senzala, uma cantiga. É a voz de Dandara, a menina de 7 anos, cantando uma melodia que Lúcia lhe ensinou. É triste e bela e desesperada, e cheia de esperança impossível, tudo ao mesmo tempo. Padre Antônio fecha os olhos e começa a descrever. Enquanto isso, na casa grande, Sinhá Isabela janta sozinha. O coronel Duarte foi resolver assuntos na cidade e não voltará até amanhã. Ela come sem apetite, a comida parecendo cinza na boca. Joaquina a serve em silêncio. Há uma tensão entre elas agora. A mucama entregou Lúcia, sim, mas ao fazê-lo, perdeu o respeito de todos na senzala. E Isabela, embora não admita, sente algo parecido com arrependimento. Não arrependimento pelo castigo em si. Em sua mente distorcida, Lúcia mereceu. Mas arrependimento pelo vazio que agora sente. Aquela demonstração pública de poder não a fez sentir-se mais forte. Fez sentir-se menor. Joaquina, ela diz de repente. A curandeira, ela vai sobreviver? Joaquina demora a responder. Quando o faz, sua voz é cuidadosamente neutra. Não sei, Sinhá. As feridas são profundas. Isabela empurra o prato. Perdeu completamente o apetite. Se ela morrer, providencie que seja enterrada adequadamente.
Com cruz e tudo. É a única concessão que fará. A única admissão de que, talvez, tenha ido longe demais. Mas não é suficiente. Nunca seria. Joaquina faz uma reverência e se retira. E quando está sozinha nos corredores escuros a caminho da senzala, permite-se chorar. Chora pela amiga que traiu. Chora por si mesma. Chora por todas elas, presas neste inferno sem saída aparente. Aquela noite marca João de forma indelével. Ele não dorme. Fica sentado fora da choupana onde Lúcia agoniza, vigiando, pensando, planejando. Severino se aproxima, afogado em culpa. Foi por minha causa. Se eu não tivesse... Não. João interrompe. Não foi por sua causa. Foi porque vivemos num mundo onde salvar uma vida é crime, onde a humanidade é punida com chicote. Esse mundo precisa acabar. Como? Somos poucos. Eles têm armas, cavalos, cães. E se tentarmos fugir, os capitães do mato nos caçarão até o fim do mundo. Então não fugimos, João responde. E há algo novo em sua voz. Algo frio, calculado, perigoso. Ficamos e lutamos. Isso é suicídio. Talvez. Mas existem coisas piores que morrer. Lúcia me ensinou isso hoje. Severino olha para o amigo e vê que algo mudou. O João que entrou naquele dia acabou. O homem que saiu é outro. Alguém capaz de atos que antes pareciam impensáveis. Miguel, o filho bastardo, também não consegue dormir. A cena do açoite o persegue. Viu sua não-mãe. Por que outro nome dar a Isabela, mulher que divide a casa com ele, mas nunca dirigiu uma palavra gentil? Transformar-se em monstro. Viu seu não-pai observar como espectador apático, e viu, nos olhos dos escravos, algo que o aterroriza e fascina ao mesmo tempo. A promessa silenciosa de que isso não ficará impune. Na escuridão da noite, Miguel caminha até a senzala. É loucura. Nenhum mestiço da casa grande se aproxima da senzala após o toque de recolher. Mas ele vai mesmo assim. Encontra João sentado do lado de fora da choupana de Lúcia. Os dois homens se encaram. Há entre eles um oceano de diferenças. Um é filho do Senhor, o outro é propriedade do Senhor. Mas ambos carregam o mesmo sangue africano, a mesma exclusão, a mesma fúria contida. Vim ver como ela está, Miguel diz, e sua voz treme. Por que se importa? João pergunta, não com hostilidade, mas com genuína curiosidade. Miguel demora a responder. Porque ela me tratou uma vez. Quando eu tinha 12 anos e peguei febre. Meu pai não deixaria médico desperdiçar tempo comigo. Mas Lúcia veio, salvou minha vida. E hoje eu fiquei ali parado e não fiz nada enquanto... Sua voz quebra. João estuda o rosto do outro homem e vê algo inesperado. Vergonha genuína. Você tem acesso à casa grande, João diz devagar, cada palavra pesada de intenção. Você sabe a rotina deles, onde guardam as chaves, quando dormem, quando estão vulneráveis. Miguel entende imediatamente o que está sendo sugerido. Você está planejando. Estou planejando sobreviver, João interrompe. E se para isso precisar virar este engenho de cabeça para baixo, vou fazer. Os dois homens se olham. E naquele momento, uma aliança improvável nasce. Uma aliança entre o escravo do eito e o filho bastardo. Uma aliança que será a fagulha que incendiará tudo. 3 dias depois, as feridas de Lúcia começam a supurar. A febre vem, alta e implacável. Dandara não sai do lado da avó, fazendo compressas, rezando as orações que aprendeu. Na 4ª noite, Lúcia sabe que não verá o amanhecer. Reúne forças para chamar todos que participarão do que está por vir. João, Severino, Miguel e mais 6 homens e 2 mulheres de confiança. O momento está próximo, ela sussurra, voz fraca, mas firme. Na noite da festa de São João, daqui a 5 semanas, vocês sabem o que fazer? João assente. Nas últimas noites, o plano foi refinado. É ousado. É perigoso. Muitos morrerão. Mas a alternativa, continuar vivendo desta forma, já não é aceitável. E você, pequena? Lúcia diz, acariciando o rosto de Dandara. Você tem a visão. Você vê o que outros não veem. Use isso. Guie-os quando eu não puder mais. Não fale assim, vovó. Dandara soluça. Você vai ficar boa. Lúcia sorri. É um sorriso triste e sábio. Meu corpo vai descansar, criança. Mas eu não vou a lugar nenhum. Vou estar na fumaça da fogueira, no sussurro do vento nos coqueirais, no brilho da lua sobre o rio.
Vou estar em cada um de vocês que se erguer e disser: chega. Ela morre ao amanhecer, com Dandara nos braços e os primeiros raios de sol tocando seu rosto. Sua última palavra é: liberdade. Isabela, surpreendentemente, cumpre sua palavra. Permite que Lúcia seja enterrada com cruz e que os escravos façam um pequeno ritual de despedida. Padre Antônio conduz a cerimônia, e suas palavras são cuidadosamente escolhidas. Lúcia foi uma mulher de fé. Fé em Deus, fé em seu povo, fé em um mundo melhor. Que sua alma encontre a paz que lhe foi negada em vida. São palavras simples, mas carregadas de significado duplo. Os brancos ouvem uma eulogia padrão. Os escravos ouvem uma declaração de guerra. Enquanto o corpo de Lúcia é baixado à terra, Dandara joga um punhado de terra na cova, e então faz algo inesperado. Começa a cantar. É uma cantiga em Iorubá que Lúcia lhe ensinou. Uma cantiga sobre guerreiros que tombam, mas cuja coragem fertiliza a terra para que outros possam crescer. Os escravos se juntam ao canto. Suas vozes se elevam, poderosas e desafiantes. Álvaro, o feitor, move-se para silenciá-los. Mas Padre Antônio ergue a mão. Deixe-os cantar. É a despedida deles. O que ninguém ali entende, exceto aqueles que fazem parte do plano, é que aquela cantiga é também um código. Um código que diz: a contagem começou. 5 semanas até a festa de São João. 5 semanas até o engenho arder. As 5 semanas que seguem a morte de Lúcia são as mais tensas da história do engenho de São Lourenço. Na superfície, tudo parece normal. A cana é cortada, o açúcar é produzido, as moendas rangem, os escravos cantam enquanto trabalham. Mas sob a superfície, uma trama intrincada está sendo tecida. João se torna o líder natural da conspiração. Ele tem a coragem que outros perderam, a inteligência para planejar e, talvez mais importante, nada a perder. Sua vida já é uma forma de morte lenta. A rebelião lhe dá propósito. As reuniões acontecem em lugares impossíveis. Dentro da moenda durante a troca de turno, quando o barulho abafa as conversas. Nas latrinas comunitárias, onde ninguém gosta de ficar muito tempo. Na beira do rio durante os banhos noturnos. E mais perigosamente, na própria choupana onde Lúcia morreu, que agora funciona como santuário secreto. Miguel torna-se os olhos e ouvidos dentro da casa grande. Ele reporta a rotina do Coronel Duarte. Quando viaja, quando recebe visitas, quando está bêbado. Reporta onde ficam as armas. 3 espingardas trancadas no escritório. Facas na cozinha, ferramentas que podem servir de armas no galpão. Mais importante, Miguel tem acesso às chaves. Não todas, mas o suficiente. Nem todos os escravos podem ser confiados com o segredo. Alguns foram quebrados demais pelo sistema. Outros temem demais as consequências. E há sempre o risco de traidores. Pessoas como Joaquina, que escolheram sobrevivência sobre solidariedade. João é criterioso. Recruta apenas aqueles que já demonstraram coragem. Homens que ajudaram outros a fugir. Mulheres que esconderam comida roubada. Jovens que desafiaram feitores mesmo sabendo das consequências. No final, a conspiração conta com 23 pessoas. 23 de 243. Menos de 10%. Mas João aprendeu com Lúcia que não é preciso maioria para mudar o mundo. Precisa-se apenas de alguns dispostos a tudo. Entre os conspiradores estão Severino, o homem cuja salvação custou a vida de Lúcia. Ele carrega essa culpa como pedra amarrada ao pescoço. Fará qualquer coisa para honrar o sacrifício dela. Rosa, cozinheira da casa grande, 40 anos, 6 filhos vendidos. Ela tem acesso à comida dos senhores. E sabe exatamente que ervas podem ser adicionadas ao jantar para causar sono profundo sem levantar suspeitas. Tomás, ferreiro do engenho, braços como troncos de árvore. Ele pode forjar armas improvisadas, facas de cana afiadas até virarem lâminas, ganchos que servem como lanças, correntes que podem estrangular. Benedita e Josefa, irmãs gêmeas de 19 anos, rápidas e silenciosas. Serão as mensageiras, levando informações entre os diferentes grupos sem levantar suspeita. E Dandara, a neta de Lúcia, de apenas 7 anos. Ela não participará da violência, mas tem papel crucial. Como criança, pode circular sem levantar suspeitas. E como Lúcia previu, ela tem a visão.
Uma intuição sobrenatural que já os alertou 2 vezes quando feitores se aproximavam de reuniões secretas. João entende que coragem não basta. É preciso conhecimento. Então, nas poucas horas livres aos domingos, ele ensina. Ensina aos homens a lutar. Não capoeira ostensiva, mas movimentos práticos de combate. Como desarmar alguém com faca, onde golpear para incapacitar rapidamente. Como usar ferramentas agrícolas como armas. Ensina as mulheres sobre venenos e sedativos, conhecimento que Lúcia passou para ele. Quais plantas causam vômito violento, quais causam sono, quais em doses certas podem parar um coração sem deixar marcas óbvias. E ensina a todos sobre geografia. Desenha mapas na terra, onde ficam os quilombos mais próximos, que rios seguir, que estrelas usar para a navegação noturna, porque o plano não é apenas destruir o engenho. É sobreviver depois. Padre Antônio terminou sua carta para a diocese 3 dias após a morte de Lúcia. Mas não a enviou. Não ainda. Porque percebeu algo. Sua carta, embora bem intencionada, não mudaria nada a tempo de salvar vidas. O que ele pode fazer, o que deve fazer, é ajudar de outra forma. Ele começa discretamente. Deixa a porta da despensa da igreja aberta por acidente e finge não notar quando comida desaparece. Durante confissões, quando escravos vêm confessar pensamentos de rebeldia, ele não os repreende. Em vez disso, sussurra: Deus vê suas correntes e ele não é cego para a injustiça. São pequenas ações, mas em um mundo onde todo ato de resistência é arriscado, até pequenas ações importam. Então, numa noite, João o procura. É arriscado, terrivelmente arriscado, mas necessário. Padre, João diz direto. Preciso saber, quando chegar a hora, de que lado você estará? Padre Antônio poderia fingir não entender. Poderia se esconder atrás de citações bíblicas ambíguas, mas está cansado de covardia. Do lado certo, ele responde. Finalmente, ele não participará da violência. Sua consciência e seus votos não permitem, mas promete 3 coisas. Primeiro, na noite crucial, garantirá que a porta da capela esteja aberta como santuário temporário. Segundo, depois, testemunhará a verdade, não a versão que os poderosos quererão contar. Terceiro, ajudará os sobreviventes a alcançar o quilombo. É o máximo que pode oferecer. E para João, é o suficiente. Enquanto o plano principal é preparado, pequenos atos de sabotagem acontecem para testar a segurança e acostumar os feitores a acidentes. Uma correia da moenda se rompe misteriosamente, parando a produção por 2 dias. 3 bois adoecem ao mesmo tempo depois de comer ração que alguém acidentalmente deixou mofar. O sino que marca as horas de trabalho desaparece e é encontrado dias depois no fundo do rio. Pequenas quantidades de açúcar somem dos depósitos, não o suficiente para causar alarme real, mas o suficiente para que os feitores fiquem nervosos. Cada incidente é investigado. Alguns escravos são punidos preventivamente, mas não há evidências claras. E lentamente, os feitores começam a atribuir tudo a azar, descuido ou, como Álvaro começa a suspeitar, mas não ousa dizer em voz alta, a alguma maldição deixada por Lúcia. Isabela sente algo mudando. Não consegue identificar o que exatamente, mas o ar do engenho parece diferente. Os escravos obedecem sim, mas há algo em seus olhos. Uma quietude que não é resignação, é espera. Ela aumenta os castigos por infrações menores, na esperança de reassegurar controle. Mas isso só piora as coisas. Cada novo castigo adiciona mais um nome à lista de pessoas que o engenho destruiu, e cada nome é combustível para a fogueira que está sendo preparada. À noite, Isabela tem pesadelos. Sonha com Lúcia. Não a Lúcia ferida e moribunda, mas uma Lúcia radiante, poderosa, cercada por chamas. No sonho, Lúcia aponta para ela e diz: "O sangue sempre lembra." Isabela acorda suando. Tenta rezar, mas as orações soam vazias. Tenta conversar com o marido, mas o coronel Duarte está mais preocupado com o preço do açúcar no mercado do que com os delírios da esposa. Ela está sozinha, e pela primeira vez na vida, tem medo. A conspiração avançava, 23 almas movendo-se como uma só. Mas havia algo que João não previu.
Um fantasma do passado que quase destruiu tudo. A paranoia de Isabela tinha um alvo. Ela sentia a mudança no ar. E então, fez o que sempre fazia quando precisava de informação. Chamou Joaquina. A mucama-chefe vivia num inferno pessoal desde a morte de Lúcia. Isolada na senzala, desprezada por todos. Isabela ofereceu-lhe o único acordo possível. Diga-me o que eles planejam, e eu lhe dou sua carta de alforria. Imediatamente. Liberdade. A única coisa que Joaquina ainda desejava. E pela segunda vez, Joaquina escolheu a si mesma. Ela não sabia o plano inteiro. Não sabia das armas, nem das ervas. Mas sabia de algo. Eles planejam fugir, Sinhá. Ela sussurrou, evitando o olhar de Isabela. Muitos deles, na noite de São João. A informação foi o suficiente. Isabela correu para o Coronel Duarte. Eles vão fugir em São João. Dobre a guarda, cancele a festa. Mas Miguel, servindo o vinho no escritório, ouviu tudo. Ele correu para a senzala, coração batendo na garganta. João, eles sabem. Joaquina nos traiu. Eles vão dobrar a guarda. Pânico. Os conspiradores congelaram. O plano estava morto. Não, João disse, voz fria. Eles não sabem o plano. Eles sabem de uma fuga. Eles vão nos caçar, Severino disse. Exato. E é isso que vamos usar. O plano original era fuga e fogo. Agora, ele se invertia. Eles vão esperar uma fuga pela mata, João explicou. Eles vão focar a vigilância para fora do engenho. Eles não vão esperar um ataque para dentro. O plano de Rosa para o jantar e o de Miguel para as armas continua. Mas a libertação dos acorrentados e o fogo acontecerão antes da fuga em massa. Vamos queimar o engenho enquanto eles dormem. O caos será nossa cobertura. A traição de Joaquina, pensada para destruir a rebelião, foi exatamente o que garantiu seu sucesso. Ela os forçou a criar um plano mais ousado, mais rápido e infinitamente mais destrutivo. Dandara assume o papel de guardiã espiritual, continuando o trabalho de Lúcia. Ela é jovem demais para ter todo o conhecimento da avó, mas tem algo que compensa: fé inabalável. Nas noites antes da rebelião, ela conduz cerimônias secretas, onde os conspiradores se preparam espiritualmente. São rituais sincréticos que misturam catolicismo e candomblé, Jesus e Xangô, ave-marias e cânticos em Iorubá. Vovó me disse, Dandara explica a um grupo de conspiradores assustados, que não estamos sozinhos. Os ancestrais lutam conosco. E se morrermos, morreremos livres. E isso já é uma vitória. É um discurso impressionante para uma criança de 7 anos. Mas estas não são tempos para infâncias comuns. Rosa, a cozinheira, benze cada um dos que participarão da ação direta. Faz o sinal da cruz em suas testas com água misturada com cinzas do local onde Lúcia foi enterrada. Para proteção, ela diz, para que Lúcia guie seus passos. A festa de São João é perfeita para seus propósitos. É uma das poucas noites do ano em que os senhores relaxam as vigilâncias. Há fogueiras, comida extra, até cachaça distribuída aos escravos. É noite de celebração. Será noite de libertação. O plano tem várias fases. Fase 1. O jantar envenenado, pôr do sol. Rosa adicionará ao jantar da família Duarte uma mistura de ervas que causará sono profundo sem ser letal. João insistiu nisso. O objetivo não é assassinato gratuito, mas neutralização de ameaças. Fase 2. Controle das armas. Início da noite. Miguel roubará as chaves e abrirá o depósito de armas. As 3 espingardas serão distribuídas aos 3 melhores atiradores entre os escravos, homens que caçavam antes de serem capturados. Fase 3. Libertação dos acorrentados. Meia-noite. Há sempre 5 ou 6 escravos no tronco ou acorrentados como punição. Eles serão libertados e poderão escolher juntar-se à fuga ou, se preferirem, ficar para acertar contas pessoais. Fase 4. A fuga organizada. Madrugada. A maioria dos escravos fugirá em 3 grupos, seguindo rotas diferentes até o quilombo que fica 3 dias de caminhada floresta adentro. Guias já foram enviados secretamente nas semanas anteriores para garantir que o quilombo os espera. Fase 5. O fogo purificador. Ao amanhecer. Um pequeno grupo, liderado por João e Severino, ficará para trás. Eles incendiarão o engenho, não por vingança cruel, mas por necessidade estratégica. Um engenho em chamas não pode enviar caçadores de escravos imediatamente.
Dá tempo para os fugitivos ganharem vantagem. É véspera da festa de São João. Os preparativos oficiais ocupam todos: lenha para a fogueira, bandeirolas de papel, comida sendo preparada. Sob esta atividade mundana, os preparativos secretos acontecem. João reúne os conspiradores pela última vez. 23 rostos iluminados por uma única vela. 23 almas que decidiram que amanhã serão livres ou estarão mortas. Não há meio termo. Alguém quer desistir? Ele pergunta. Ninguém aqui vai julgá-lo. Isso não é covardia, é sobrevivência. Se você tem filhos pequenos, se tem alguém que depende de você, ninguém espera que você arrisque tudo. Silêncio total. Ninguém se move. Então está decidido. João continua. Amanhã à noite, este engenho aprenderá uma lição que deveria ter aprendido há muito tempo. Que correntes podem prender corpos, mas nunca almas. Que chicotes podem rasgar carne, mas não quebrar espíritos. E que 10 homens livres valem mais que 1000 acorrentados. Severino ergue-se. Pela Lúcia. Pela Lúcia, todos repetem. E então Dandara, a mais jovem entre eles, ergue-se também. Sua voz pequena, mas firme. E por todos os que não chegaram até aqui, por todos os que morreram no tronco, por todas as mães que viram filhos serem vendidos, por todos os pais que foram quebrados, por cada lágrima, cada grito, cada gota de sangue derramada nesta terra maldita. Ela pausa, e há lágrimas em seus olhos, mas também fogo. Amanhã, nós vingamos todos eles. O silêncio que segue é sagrado. É o silêncio antes da tempestade. É o silêncio de pessoas que finalmente decidiram que basta, que preferiram morrer em pé a viver de joelhos. Miguel, que assistiu tudo da porta, sente arrepios. Ele sabe naquele momento que cruzou uma linha definitiva. Não há volta. Amanhã, ele será traidor de sua própria classe, ou herói de seu povo. A história decidirá. Padre Antônio, sozinho em sua capela, reza. Mas desta vez, suas orações são diferentes. Senhor, perdoai-me se estou errado, mas não posso mais ficar em silêncio enquanto vossos filhos sofrem. Se há pecado no que acontecerá amanhã, que caia sobre mim, mas deixai que eles sejam livres. Isabela, em seu quarto na casa grande, olha pela janela para a senzala. Vê as sombras movendo-se à luz das fogueiras. Ouve o som distante de cantos e sente, no fundo de sua alma, que algo terrível está prestes a acontecer. Ela deveria alertar o marido. Deveria dobrar a guarda. Deveria fazer algo. Mas não faz. Porque parte dela, a parte que ainda é humana, a parte que o sistema não conseguiu destruir completamente, sabe que o que vem é justiça. Justiça atrasada, sangrenta, terrível. Mas justiça mesmo assim. Ela se deita e fecha os olhos. Mas não dorme. Ninguém no engenho dorme bem naquela noite. A tempestade está chegando. E quando chegar, nada permanecerá como era. O dia 23 de junho de 1827 amanhece claro e quente. O engenho desperta diferente. Há uma energia no ar, mistura de expectativa oficial pela festa e tensão não dita que apenas os iniciados percebem. O coronel Duarte está de bom humor. A última safra superou expectativas. Há até possibilidade de comprar mais terras adjacentes. Ordena que distribuam cachaça extra aos escravos à noite. Deixe-os celebrarem, diz magnânimo, como se fosse generosidade e não migalhas. Isabela está inquieta. Não conseguiu dormir direito. Tem a impressão de que todos a observam com olhos que sabem algo que ela não sabe. Toma 3 xícaras de café forte tentando afastar a sensação de catástrofe iminente. Padre Antônio celebra missa pela manhã. Sua voz treme levemente ao falar sobre São João Batista, o profeta que desafiou reis, que pregou no deserto, que preparou o caminho para algo maior. Alguns escravos presentes captam as camadas de significado em suas palavras. É uma bênção disfarçada. Miguel passa o dia em estado de tensão que beira o colapso. Cada vez que o coronel Duarte lhe dirige a palavra, ele acha que foi descoberto. Cada vez que Isabela o olha, tem certeza que ela sabe, mas ninguém suspeita. Para eles, ele continua sendo o que sempre foi, o bastardo silencioso e obediente. Às 6 da tarde, a família Duarte senta-se para jantar. É refeição especial para a véspera de São João. Galinha assada, arroz rico em temperos,
farofa, abóbora caramelada, vinho português. Rosa serviu tudo pessoalmente. Suas mãos não tremeram ao adicionar ao molho da galinha e ao vinho uma mistura de raízes que Lúcia lhe ensinou. Dormideira, valeriana e pequenas quantidades de outras ervas cujos nomes ela nem sabe pronunciar, mas cujos efeitos conhece perfeitamente. Não é veneno letal. Lúcia fez questão de ensinar essa distinção. Vingança que mata no escuro é covardia. O que buscamos é justiça, e justiça exige que o opressor veja sua queda. O jantar transcorre normal. O coronel elogia a comida. Isabela come pouco, estômago embrulhado pela ansiedade que não consegue explicar. Miguel não está presente. Ele come na cozinha como sempre. Meia hora depois, o coronel começa a bocejar. Que estranho. Ele murmura. Estou exausto. Também estou. Isabela confessa. Deve ser o calor. Vou me deitar cedo. Duarte decide. Amanhã será dia longo com a festa. Eles sobem para seus quartos às 7:30 da noite. Às 8, ambos dormem profundamente. Dormirão por 12 horas, tempo mais que suficiente. Assim que o sol se põe completamente, a festa oficial começa no terreiro. Fogueira enorme é acesa. Música de sanfona toca. Escravos dançam, comem milho cozido, bebem a cachaça oferecida. É celebração vigiada por 3 feitores armados. Álvaro e 2 outros. Mas os feitores também bebem. E na cachaça deles, Rosa adicionou a mesma mistura. Nada muito forte. Não podem desmaiar de repente sem levantar suspeitas. Mas o suficiente para deixá-los lentos, com reflexos embotados. Às 9 horas, Miguel faz sua parte. Com o coronel e a sinhá dormindo profundamente, ele entra no escritório usando a chave que copiou semanas atrás. Suas mãos tremem tanto que quase derruba o molho de chaves pendurado na parede. 3 chaves. Uma para o depósito de armas, uma para a despensa principal, uma para os portões. Ele as pega, deixa cópias de cera no lugar. Não vão enganar ninguém por muito tempo, mas podem comprar minutos preciosos. E sai silenciosamente. Encontra João esperando nas sombras próximas ao galpão das ferramentas. Conseguiu? João sussurra. Miguel entrega as chaves. Suas mãos tremem violentamente agora. Deus me perdoe. Se Deus é justo, João responde. Não há nada a perdoar. Vá agora. Fique na capela com o padre até terminar. Você fez sua parte. Mas Miguel balança a cabeça. Não. Eu fico. Se vocês caem, eu caio com vocês. João olha nos olhos do filho bastardo e vê coragem genuína. Assente respeitosamente. Então bem-vindo, irmão. É a primeira vez que alguém chama Miguel de irmão. Ele sente algo quebrar dentro de si. Todas as barreiras que passou a vida construindo para proteger-se da rejeição de ambos os mundos. Lágrimas escorrem por seu rosto, mas não há tempo para emoções. Há trabalho a fazer. O relógio da Casa Grande marca meia-noite. João e 5 homens se aproximam do tronco onde 3 escravos estão acorrentados como punição. 2 por tentativa de fuga, 1 por responder ao feitor. Tomás, o ferreiro, usa ferramentas que trouxe escondidas e quebra as correntes com precisão cirúrgica. O som do metal partido ecoa na noite, mas é abafado pela música da festa que continua no terreiro. Os 3 homens libertados olham seus salvadores com incompreensão inicial, depois com reconhecimento crescente. Vocês têm escolha, João diz a eles. Podem fugir conosco agora para o quilombo, ou podem ficar e acertar suas contas. Decidam rápido. 2 escolhem fugir. O terceiro, um homem chamado Daniel que viu sua mulher ser estuprada pelo feitor Álvaro há 3 meses, escolhe ficar. Seus olhos brilham com algo entre loucura e justiça divina. Álvaro é meu, ele diz simplesmente. João assente. Então que seja. No depósito, agora aberto pela chave roubada, estão as 3 espingardas, caixas de pólvora, munição e 2 pistolas antigas que o coronel guardava de herança. Benedito, ex-caçador antes de ser capturado, pega uma espingarda. Severino e outro homem chamado Paulo pegam as outras 2. Miguel fica com uma das pistolas, João com a outra. O resto dos conspiradores está armado com instrumentos agrícolas transformados em armas. Foices afiadas, ferramentas de ferro pontiagudas, correntes pesadas que podem ser usadas como chicotes ou estranguladores. Lembrem-se, João instrui.
Nosso objetivo não é massacre, é fuga. Matamos apenas quem nos ameaça diretamente. Não somos monstros, não vamos nos tornar naquilo que odiamos. Severino faz uma objeção. E os feitores? Álvaro, Tobias, Fernando, eles torturaram, estupraram, mataram. Vamos deixá-los viver? João hesita. Esta é a linha moral que ele tem lutado para definir. Onde termina a justiça e começa a vingança. É Dandara quem responde, sua voz infantil cortando a tensão. Vovó disse que a justiça verdadeira não precisa de nossas mãos. Que o sangue sempre lembra e sempre cobra. Se eles fizerem algo contra vocês hoje, defendam-se, mas não se tornem caçadores de homens. Isso nos transformaria neles. Os homens ficam em silêncio, envergonhados de precisar dessa lição de uma criança. A menina está certa. João finalmente diz: Álvaro e os outros terão que responder por seus crimes, mas não por nossas mãos. Deixemos que Deus, ou o tempo, ou suas próprias consciências os julguem. Nós temos algo mais importante a fazer: sobreviver. Mas Daniel, o homem libertado do tronco, não está ouvindo. Ele já partiu na direção do terreiro onde a festa acontece. Onde Álvaro bebe, alheio ao destino que se aproxima. Daniel encontra Álvaro próximo à fogueira, cambaleando levemente. Efeito da cachaça misturada com sedativo. O feitor ri de algo que outro guarda disse, completamente desprevenido. Álvaro, Daniel o chama. O feitor vira-se, demora alguns segundos para focar a visão. Daniel, como você saiu do... Não termina a frase. Daniel se lança sobre ele com fúria de 3 meses de ódio contido. Não tem arma. Não precisa. Suas mãos são armas suficientes. O ataque é tão súbito que Álvaro mal tem tempo de reagir. Cai para trás. Daniel sobre ele, mãos ao redor de seu pescoço. Você lembra da minha esposa? Daniel rosna, apertando. Você lembra do que fez com ela? Do que me obrigou a assistir? Álvaro tenta gritar, mas o ar não sai. Seus olhos se arregalam em terror. Os outros 2 guardas, embotados pela bebida, levam segundos preciosos para entender o que está acontecendo. Quando finalmente sacam suas armas, João e os outros já estão em posição. Soltem as armas, Benedito ordena, espingarda apontada. Agora. Um dos guardas, jovem, talvez 20 e poucos anos, obedece imediatamente, deixando a faca cair no chão. O outro, Tobias, mais velho e cruel, tenta uma jogada desesperada. Agarra a menina mais próxima, uma criança de 10 anos, e coloca a faca em seu pescoço. Recuem ou eu mato-a. O tiro de Benedito acerta seu ombro. A faca cai. A menina corre. Tobias desaba gritando de dor. O som do tiro congela todos no terreiro. A música para. As danças cessam. 200 escravos olham ao redor, tentando processar o que acabou de acontecer. Daniel ainda está sobre Álvaro, que agora perdeu a consciência. Não está morto, mas está perto. Daniel finalmente o solta, respirando pesadamente. João sobe numa elevação de terra perto da fogueira. Sua voz ecoa pelo terreiro. Esta noite, as correntes se rompem. Quem quiser ser livre, me siga agora. Temos 3 caminhos planejados até o quilombo. Temos guias, temos provisões, mas precisamos partir já. Silêncio absoluto. 200 pares de olhos fixos nele. Alguns brilham com esperança, outros com terror, a maioria com confusão. E quem não quiser ir? Uma voz feminina pergunta. É Joaquina, a mucama que traiu Lúcia. Fica. João responde simplesmente. Ninguém é obrigado. Liberdade forçada não é liberdade. Mas saibam, quando o coronel acordar, haverá consequências para todos. Se vocês ficam, ficam por própria escolha. E terão que viver com isso. O que se segue é um dos momentos mais extraordinários da história do engenho de São Lourenço. 243 pessoas confrontam a decisão mais importante de suas vidas. Severino é o primeiro a se posicionar ao lado de João. Eu vou. Lúcia morreu por isso. Não vou desperdiçar o sacrifício dela. Rosa, a cozinheira, junta-se a eles, trazendo seus 2 filhos adolescentes. Eu também. Já vi 6 filhos serem vendidos. Esses 2 que me restam vão conhecer liberdade. Lentamente, pessoas começam a se mover. Famílias inteiras. Homens sozinhos. Mulheres com bebês no colo. Em 15 minutos, 187 pessoas se juntam ao grupo de fugitivos. 56 escolhem ficar. Alguns por medo genuíno,
Medo da floresta, dos capitães do mato, do desconhecido. Outros porque foram quebrados demais pelo sistema para acreditar que liberdade é possível. Alguns por laços. Têm família em outros engenhos e não podem partir sem eles. Joaquina está entre os que ficam. Ela evita o olhar de João, de Rosa, de todos que conhece. Sabe o que pensam dela e terá que viver com isso. Para os que ficam, João diz sem julgamento em sua voz: quando o coronel acordar, digam a verdade. Digam que fomos para o quilombo. Digam que escolhemos liberdade. Vocês não precisam nos proteger. Não vamos voltar. Os 187 fugitivos são divididos em 3 grupos, cada um liderado por alguém que conhece o caminho. Grupo 1, de 65 pessoas. Liderado por Benedito, seguirá o rio por 2 dias, depois cortará pela floresta. É o caminho mais longo, mas mais seguro. Grupo 2, 68 pessoas. Liderado por Rosa, seguirá pela estrada velha por algumas horas. Depois entrará na mata fechada. É caminho de risco médio. Grupo 3, 54 pessoas. Liderado por Severino e incluindo as famílias com crianças muito pequenas, seguirá o caminho mais direto, mas mais difícil pela montanha. João não vai com nenhum grupo. Ele, Miguel, Daniel, Tomás e mais 6 homens têm outra missão: garantir que o engenho não possa enviar perseguidores imediatamente. Padre Antônio aparece, saindo das sombras. A capela está aberta para quem precisar de refúgio temporário. E eu mesmo guiarei qualquer grupo que precise. Padre, João o interrompe. Você não precisa. Não preciso. Padre Antônio concorda. Mas quero. Passei anos assistindo passivamente. Essa é minha chance de finalmente fazer o que é certo. Ele se junta ao grupo 1, o grupo mais vulnerável com muitos idosos. Dandara se aproxima de João. Eu fico com você. Não, criança. Você vai com... Vovó me disse que eu tinha um papel. Ainda não terminei. Seus olhos de 7 anos têm uma determinação que não admite argumentos. E alguém precisa garantir que você não esqueça quem é. João se ajoelha para ficar na altura dela. Tem certeza? Tenho. Então fica. Mas atrás de mim, sempre atrás de mim. À 1 da madrugada, os 3 grupos partem. É êxodo silencioso, organizado, determinado. Não há gritos de celebração. Celebração virá depois, se sobreviverem. Mães carregam bebês. Homens carregam os idosos que não conseguem caminhar rápido. Todos carregam o que podem de provisões. Comida roubada da despensa, água, cobertores, ferramentas. Rosa lidera seu grupo pela estrada velha. Ela caminha com postura ereta, cabeça erguida. Passou 40 anos curvada. Não vai curvar-se mais. Benedito, com Padre Antônio ao lado, guia o grupo maior rio abaixo. O padre murmura orações enquanto caminham, mas são orações de agradecimento, não de arrependimento. Severino leva o grupo das famílias montanha acima. É caminho íngreme, mas ele é forte, e as crianças são resilientes. Um passo de cada vez, ele diz repetidamente. Um passo em direção à liberdade. Às 2 da madrugada, Isabela acorda. Não deveria. O sedativo tinha dose para muito mais tempo, mas sua ansiedade foi mais forte que a química. Ela se senta na cama, desorientada. A casa está silenciosa demais. Tenta acordar o marido, mas ele continua dormindo profundamente, respiração pesada. Algo está errado. Isabela se levanta, cambaleante. Vai até a janela. Olha para o terreiro e vê nada. A fogueira ainda queima, mas não há pessoas. Nenhuma música, nenhum movimento. Pânico súbito a invade. Ela desce as escadas apressadamente, chamando pelas mucamas. Ninguém responde. Sai para a varanda e encontra Joaquina, sentada nos degraus, rosto enterrado nas mãos. Joaquina, onde estão todos? O que aconteceu? A mucama ergue o rosto. Há lágrimas, mas também algo parecido com resignação. Eles se foram, sinhá. Foram para o quilombo. Quase todos. Como assim foram? Alguém permitiu. Onde estão os guardas? Álvaro está ali. Joaquina aponta para uma figura desmaiada perto da fogueira. Tobias está ferido, mas vivo. E os escravos escolheram partir. Isabela sente as pernas fraquejarem. Agarra-se na coluna da varanda. Quantos ficaram? 56, sinhá, incluindo eu. De 243.
Isabela faz o cálculo com mente ainda nebulosa do sedativo. Quase 200 fugiram. Sim, sinhá. E você? Você sabia? Joaquina não responde imediatamente. Quando o faz, sua voz é cansada. Eu suspeitava, mas não tinha certeza. E mesmo se tivesse, não sei se teria contado. Depois do que fizemos com Lúcia, Isabela quer gritar, bater, despejar sua fúria sobre alguém. Mas não há ninguém. Os culpados fugiram. Os que ficaram são os que não participaram. Sobrou apenas ela e sua própria cumplicidade num sistema que finalmente colapsou. Enquanto Isabela processa a magnitude do que aconteceu, João e seu pequeno grupo estão finalizando a última fase do plano. Eles não vão incendiar a casa grande, não com pessoas dormindo dentro. Não são assassinos, mas há outros alvos. A moenda, os galpões de ferramentas, os depósitos de açúcar. Tomás prepara tochas com pano embebido em óleo. Daniel, Miguel e os outros posicionam-se em pontos estratégicos. Quando eu der o sinal, João instrui. Acendem tudo ao mesmo tempo. Depois correm direto para a mata. Não olhem para trás. Eu e Dandara vamos por último, garantindo que ninguém ficou para trás. E se os guardas que ficaram tentarem nos parar? Daniel pergunta. Não vão. Miguel responde. Tobias está ferido demais. Álvaro está desmaiado. Os que restam são 2 ou 3 no máximo, e estão em pânico. Não vão arriscar suas vidas por um engenho que já está perdido. João ergue a mão. Pausa dramática. Então, agora, tochas voam pelo ar. O fogo pega rápido. Madeira seca, óleo, açúcar, que queima maravilhosamente bem. Em minutos, chamas se erguem em 5 pontos diferentes do engenho. A moenda, o coração da operação, onde tantos perderam dedos, mãos, vidas inteiras, desaparece em inferno laranja. O calor é tão intenso que todos precisam recuar. Os galpões de ferramentas explodem quando o fogo atinge depósitos de pólvora que ninguém sabia estar ali. Os depósitos de açúcar, representando meses de trabalho forçado, dezenas de milhares de reais em valor, transformam-se em chamas azuladas e doces. Isabela assiste tudo da varanda da casa grande. O engenho que governa há 15 anos, a fonte da riqueza de sua família, o império de seu marido. Tudo queimando. Joaquina está ao seu lado, também assistindo em silêncio. Deveríamos tentar apagar. Isabela murmura, mas sem convicção. Não há água suficiente, sinhá. E mesmo se houvesse... Joaquina não termina a frase, mas ambas sabem a verdade. Não haveria braços suficientes para carregar a água. Os braços que construíram e mantiveram o engenho já atravessaram o primeiro rio rumo à liberdade. Então Isabela vê algo que a faz tremer. Uma figura pequena, iluminada pelo fogo. Uma criança. Dandara. A menina está parada a uns 50 metros da casa grande, olhando diretamente para Isabela. Não há raiva em seus olhos. Há algo pior. A profecia. Como se estivesse dizendo: você viu? Viu o que acontece quando você quebra espíritos? Eles não se quebram, eles se transformam em fogo. Ao lado de Dandara, João aparece. Pega a mão da menina. Os dois se viram e caminham calmamente em direção à mata, silhuetas recortadas contra as chamas. Espere! Isabela grita de repente, surpreendendo a si mesma. João, espere! Ele para. Vira-se. Aguarda. Isabela desce os degraus. Aproxima-se até uma distância que ainda é segura, mas permite que se falem. Por quê? Por que não me mataram? Eu estava vulnerável, dormindo. Por que deixaram viver? João a estuda por um longo momento. Quando responde, sua voz é cansada, mas firme. Porque matar você não libertaria ninguém. Porque vingança não apaga o passado. E por quê? Ele pausa. Porque você vai ter que viver com isto. Vai ter que acordar todo dia e lembrar que construiu sua vida sobre sofrimento. E essa é punição pior que qualquer morte rápida. Mas Lúcia, o que fizemos com ela? Lúcia está descansando agora. Dandara interrompe, sua voz infantil estranhamente serena. E ela me disse para dizer a você: o sangue sempre lembra, mas também pode perdoar, se você aprender. Isabela desaba de joelhos, soluçando. Como? Como eu aprendo? Não sei, João responde honestamente. Mas você tem o resto da vida para descobrir. Ele faz uma reverência, não de subordinação, mas de despedida entre iguais. Depois,
com Dandara ao seu lado, desaparecem na escuridão da floresta. Quando o coronel Duarte finalmente acorda, já é meio-dia do dia seguinte. O sedativo foi mais forte para ele que para a esposa. Ele desperta com dor de cabeça lancinante e confusão total. A casa está silenciosa. Quando finalmente consegue se levantar e olhar pela janela, vê cinzas. Cinzas onde antes havia moenda. Cinzas onde havia galpões. Cinzas onde havia depósitos. Isabela? Ele grita, voz rouca. Ela aparece na porta do quarto. Está sentada numa cadeira no corredor há horas, apenas esperando. O que aconteceu? Ele exige. A liberdade aconteceu. Ela responde simplesmente, voz vazia de emoção. Eles escolheram liberdade. E nós ficamos com as cinzas. Duarte veste-se apressadamente e sai correndo. Encontra Tobias sendo tratado por Joaquina. Encontra Álvaro finalmente consciente, mas com marcas de estrangulamento no pescoço. Encontra 56 escravos amedrontados, esperando punição por algo que não fizeram. Quantos fugiram? Ele pergunta a Álvaro. Quase 200, senhor. 200? Duarte quase desmaia novamente. É catástrofe financeira absoluta. Sua fortuna, construída em décadas, evaporada em uma noite. Preparar grupos de perseguição, ele ordena. Enviar mensagem aos capitães do mato. Oferecer recompensa. Não vai adiantar. Tobias interrompe, voz fraca. Eles têm muitas horas de vantagem e foram organizados. Isto não foi fuga impulsiva. Foi planejado. Por semanas, talvez meses. Duarte caminha pelo engenho destruído, tentando processar a magnitude da perda. Cada passo afunda em cinzas ainda mornas. 200 escravos representam fortuna incalculável. O açúcar perdido vale meses de produção. As estruturas destruídas levaram anos para construir. Mas mais que a perda material, há algo pior. A humilhação. Ele, Coronel Duarte de Albuquerque, foi derrotado por aqueles que considerava propriedade. Foi enganado, drogado, roubado e deixado vivendo. Deliberadamente deixado vivendo, o que é insulto maior que morte. Encontraram pelo menos um dos líderes? Ele pergunta. Um homem chamado João. Álvaro responde, massageando o pescoço ainda dolorido. E uma criança. Uma menina. Uma criança? A neta de Lúcia. A curandeira que... Duarte se lembra. A mulher que Isabela mandou açoitar. A mulher que morreu de infecção semanas depois. E agora sua neta liderou uma rebelião que destruiu o engenho. O sangue sempre cobra. Ele murmura, repetindo sem perceber as últimas palavras de Lúcia. Mensageiros são enviados. Capitães do mato são contratados. Recompensas são oferecidas. Mas todos sabem a verdade. Recuperar 200 escravos que já alcançaram o quilombo é impossível. Os quilombos são fortalezas escondidas, defendidas por pessoas que preferem morrer a voltar à escravidão. Alguns serão capturados. Sempre há alguns azarados, doentes ou simplesmente perseguidos por má sorte. Mas a maioria está livre agora. Realmente livre. O engenho de São Lourenço nunca se recuperará completamente. Duarte conseguirá comprar alguns escravos novos, mas nunca o suficiente. A produção cairá drasticamente. Dívidas se acumularão. Em 5 anos, será forçado a vender grande parte das terras. Isabela mudará. Algo dentro dela quebrou naquela noite. Começará a frequentar a igreja com mais fervor. Não a mesma fé vazia de antes, mas busca genuína por redenção. Libertará os poucos escravos que restaram no engenho, alguns anos depois. Não por bondade súbita, mas porque não consegue mais olhar para correntes sem ver Lúcia amarrada ao tronco. Padre Antônio nunca voltará. Guiou seu grupo até o quilombo e lá ficou. Renuncia formalmente ao sacerdócio, mas continua servindo. Agora aos livres, não aos senhores. Anos depois, escreverá relatos detalhados dos horrores que testemunhou. Documentos que sobreviverão aos séculos. Joaquina viverá com culpa pelo resto da vida. Eventualmente também será libertada por Isabela, mas a liberdade não trará paz. Ela traiu Lúcia, e isso nunca será apagado. E o fogo? O fogo queimará por 3 dias. Quando finalmente se apagar, restará apenas cinzas negras e o cheiro doce de açúcar queimado. Aroma que alguns moradores locais dirão poder sentir até hoje, mais de um século depois,
quando o vento sopra de certa direção. 3 dias depois, João, Miguel, Dandara e os outros do grupo de retaguarda alcançam o quilombo 72 horas após deixar o engenho. É jornada exaustiva, quase sem descanso, sempre ouvindo atrás por sons de perseguição que nunca vêm. Quando finalmente emergem numa clareira escondida entre montanhas, veem o que parecia impossível: uma comunidade, casas de pau a pique, roças organizadas, crianças brincando, pessoas vivendo não como propriedade, mas como seres humanos. Os outros grupos já chegaram. Rosa corre ao encontro de João, lágrimas de alívio escorrendo. Achei que tínhamos perdido vocês. Quase, João admite, e então desaba. Seus joelhos dobram. O peso de tudo que aconteceu finalmente o alcança. Miguel o apara. Ainda não, irmão. Chegamos longe demais para desistir agora. O líder do quilombo, um homem idoso chamado Zumbi, não o Zumbi dos Palmares, mas que tomou o nome em homenagem, recebe os fugitivos com cerimônia. Bem-vindos, ele diz, e há lágrimas em seus olhos também. Bem-vindos a casa. Casa. A palavra ressoa. Muitos ali nunca tiveram uma. Nasceram em senzalas, cresceram em correntes. Imaginaram morrer sem nunca conhecer o significado real daquela palavra. Mas agora conhecem. 6 meses depois, João se torna um dos líderes do quilombo. Sua experiência, juventude e coragem são valorizadas. Ele treina outros na arte da resistência, não apenas física, mas mental e espiritual. Miguel, surpreendentemente, torna-se professor. Usando a educação que recebeu na Casa Grande, ensina as crianças do quilombo a ler e escrever. É forma de garantir que as histórias sejam preservadas, que a memória não se perca. Dandara cresce forte. Aos 8 anos, já é considerada guardiã espiritual da comunidade. Mantém vivas as tradições que Lúcia lhe ensinou, lidera cerimônias, cura doentes e conta a história da avó. Sempre conta, para que nunca seja esquecida. Padre Antônio constrói uma capela simples no quilombo, mas suas missas são diferentes agora. Misturam latim e iorubá, imagens católicas e símbolos africanos. É cristianismo liberto das correntes da opressão. Rosa se casa com Severino. Ambos já eram maduros quando se conheceram no engenho, mas encontram no quilombo algo que pensaram ter perdido: capacidade de amar sem medo. Dos 187 que fugiram, 12 foram recapturados nos primeiros meses. 7 morreram na jornada: idade avançada, doença, exaustão. Mas 168 sobrevivem, livres. 2 anos depois, João lidera um pequeno grupo em missão perigosa: retornar ao engenho. Não para vingar-se, mas para resgatar. Conseguem libertação de 15 escravos que foram comprados por Duarte após a rebelião. São jovens, assustados, mas desesperados por liberdade. A operação é arriscada, mas bem-sucedida. Durante o resgate, João se aproxima das ruínas da moenda. Nunca foi reconstruída completamente. Entre os escombros, ele encontra o local onde Lúcia foi açoitada. O tronco ainda está lá, embora rachado e coberto de musgo. Ele se ajoelha ali e reza. Não uma oração cristã, mas algo que Lúcia lhe ensinou em iorubá. Uma oração de agradecimento, de memória, de promessa. Eu vivi, nós vivemos. Seu sacrifício não foi em vão. De longe, Isabela o vê. Está na varanda da Casa Grande. Ela mesma agora. O marido raramente sai do escritório, afogado em dívidas e amargura. Por um momento, os olhos dele se encontram. João espera a retaliação. Espera que ela chame os guardas, se é que ainda há guardas suficientes. Mas Isabela simplesmente baixa a cabeça em reconhecimento e volta para dentro. É a última vez que João vê o engenho. Em 1837, 10 anos após a rebelião, a história do engenho de São Lourenço já é lenda na região. Detalhes foram exagerados, outros suavizados, alguns completamente inventados, mas a essência permanece. Falam da curandeira que amaldiçoou um engenho com seu último suspiro. Falam da criança profeta que via o futuro. Falam do filho bastardo que escolheu seu povo sobre seu pai. Falam do engenho que queimou por 3 dias e cujas chamas podem ser vistas até hoje, se você olhar na direção certa numa noite escura. Falam do quilombo escondido onde 200 encontraram liberdade.
E falam principalmente de João, o escravo que transformou dor em coragem, humilhação em dignidade, morte em vida. Alguns dizem que ele ainda está vivo, liderando o quilombo. Outros dizem que morreu heroicamente defendendo-o de uma invasão. Outros ainda dizem que ele nunca existiu, que era apenas espírito, manifestação da própria liberdade. A verdade é mais simples e mais extraordinária. João vive, agora com 35 anos. Casou-se com uma mulher do quilombo. Tem 3 filhos. Ensina-lhes a história de Lúcia, de Dandara, da noite em que o céu ficou vermelho e o impossível aconteceu. Em 1847, o coronel Duarte morre. Está falido, amargurado, sombra do homem que foi. Em seu leito de morte, segundo aqueles que estavam presentes, ele murmura repetidamente: o sangue sempre lembra. Isabela sobrevive a ele por 15 anos. Dedica os últimos anos de vida a obras de caridade. Genuínas dessa vez, não performáticas. Doa terras para a igreja. Financia a libertação de escravos. Nunca fala publicamente sobre a noite da rebelião. Em conversas privadas com freiras de um convento próximo, ela confessa: eu construí minha vida sobre sofrimento alheio. Agora tento construir algo diferente. Não sei se é suficiente para a redenção. Provavelmente não é, mas é tudo que posso fazer. Ela morre em 1862, mesmo ano em que o Brasil começará a discutir seriamente a abolição da escravidão. Não viverá para ver a Lei Áurea, mas suas últimas palavras são: que isso termine, que tudo isso finalmente termine. Em 1877, 50 anos após a rebelião, um jovem historiador visita a região. Está pesquisando sobre resistência escrava para sua tese. Ele encontra Dandara. Ela tem 57 anos agora, cabelos grisalhos, mas olhos ainda brilhantes. É respeitada como Ialorixá, mãe de santo, da comunidade que cresceu em torno do antigo quilombo. Durante 3 dias, ela conta a história. Cada detalhe, cada nome, cada momento. O historiador preenche 5 cadernos com anotações. Por que isso é tão importante? Ele pergunta no último dia. Dandara olha para ele com paciência infinita. Porque se nós não contarmos nossas histórias, outros as contarão por nós. E contarão errado. Dirão que éramos vítimas passivas. Dirão que aceitamos nosso destino. Dirão que a liberdade foi presente dado pelos senhores brancos, não algo que conquistamos com sangue e fogo. Mas isso não incita violência? Ele pergunta preocupado. Incita verdade, ela responde. E verdade às vezes é mais poderosa que qualquer violência. A verdade é que resistimos. A verdade é que éramos humanos quando nos tratavam como animais. A verdade é que Lúcia, João, Rosa, Severino, todos eles escolheram liberdade quando o mundo dizia que não tinham escolha. O historiador publicará seu trabalho anos depois. Não terá grande circulação. A sociedade brasileira de 1880 não está pronta para confrontar verdades inconvenientes sobre sua fundação. Mas o livro sobreviverá. E 1 século depois, novos pesquisadores o encontrarão e reconhecerão sua importância. As ruínas do engenho de São Lourenço ainda existem. São poucas. Algumas paredes de pedra cobertas de vegetação, alicerces de construções há muito desaparecidas, o tronco apodrecido onde Lúcia foi martirizada. Mas a área tem reputação. Moradores locais evitam-na à noite. Dizem ouvir coisas, cantos em línguas antigas, gemidos de sofrimento, sussurros de liberdade. Alguns dizem ter visto nas noites mais escuras a silhueta de uma menina e um homem alto, vigiando as ruínas, garantindo que o que foi enterrado permaneça morto. As sombras do Brasil estão cheias de histórias assim. Continue explorando esses ecos conosco. Aqui, em Contos de Senzala.